E aí, pessoal do oitavo ano, vamos lá, eu sou Adson Sinício e vamos ter uma aula hoje sobre princípio multiplicativo da contagem. Antes de começar, chame o pessoal, dá uma pausa aí, manda o zap pro pessoal para assistir essa aula, beleza? O que é o princípio multiplicativo? O princípio multiplicativo é o quê? É uma ferramenta básica para resolver problemas de contagem sem que seja necessário enumerar seus elementos. Como assim? Veja esse exemplo aí na tela. Um restaurante prepara 4 pratos quentes: frango, peixe, carne assada, salsichão. 2 saladas, verde e russa. E 3 sobremesas: sorvete, Romeu e Julieta, frutas. De quantas maneiras diferentes um freguês pode se servir consumindo um prato quente, uma salada e uma sobremesa? No fim da explicação dessa questão, você vai resolver isso em uma folha. Acabou-se. Vamos entender. E aí? Quantas maneiras mesmo? Vê o seguinte, que nesse exemplo temos um problema de contagem. Ele quer saber quais são a combinação dos tipos de prato que pode formar 4, 2 e 3. Certo? 4 tipos de pratos quentes, 2 tipos de saladas e 3 tipos de sorvete. Então, veja, você chega no restaurante e se depara com 4 tipos de carnes, depois 2 tipos de saladas e 3 tipos de sobremesas. E aí, o que você vai escolher? Você pode escolher de quantas maneiras isso? Vamos entender agora, passo a passo, através das figuras. Então, você vai ter a primeira opção de escolher, pode escolher carne, salada e uma sobremesa. Carne, salada e outra sobremesa. Carne, salada e outra. Então, começo com um, passo com um e no outro vai ser 3. Como é que fica assim? Veja, a primeira opção, a segunda e a terceira. Certo? Então, a gente vai saber que vai ter 12 combinações. E no fim, observe aí na tela, vê, que a primeira opção de carne vai combinar com a primeira opção de salada. E isso, você pode escolher uma opção de sorvete, a segunda opção e a terceira opção. Nós temos 3. Mudando a carne, veja, mudando a carne, mas deixando o mesmo tipo de salada. Então, pode escolher um sorvete, outro e outro. Observe que mudou. Veja? Então, daí nós temos 6 combinações. Mudando a carne e deixando a salada. E mudando os sorvetes. Primeira opção de sorvete, a segunda e a terceira. Veja que nós temos mais 3. E mudando a carne, deixando a salada e mudando o sorvete. Veja, uma opção, 2 e 3. Então, com todas as carnes, uma opção de salada e mudando a opção de sobremesa, nós temos 12 combinações. E se fizer isso com a outra sobremesa, quer dizer, a outra salada, você vai também ter 12 opções. Como assim? Veja, mudei a carne, a primeira carne, agora mudei a salada, a salada russa. Eu vou mudar o sorvete. Mudei 1, mudei 2, mudei 3. É a terceira opção. Então, você observa que tem 3 opções. Mudo a carne, deixo a mesma salada e mudo o sorvete. Mais 3 opções. Mudo a carne, deixo a salada e mudo o sorvete. Mais 3 opções. Mudando a carne, deixando a salada e mudando o sorvete, mais 3. Veja que tem 12 opções aí. Então, 12, fazendo com a primeira combinação, fazendo a segunda, mais 12. Então, nós temos 24 combinações. Beleza? Então, 12 opções, conforme na tela. Mais 12 opções na outra, 24. Então, 24 combinações são todos os eventos possíveis. Então, o evento são tudo aquilo que eu posso formar. Tudo aquilo. Então, esses são os eventos. A gente vai ver que é o espaço amostral.
Então, ó, como é que a gente vai saber fazer o princípio multiplicativo? Você vai olhar, olha o olho aí. Olhar o quê? Opção a ser usada. Todas as opções vão ser usadas, beleza. Você vai para a segunda opção. Também vai ser usada todas as opções, combinando com a segunda, beleza. Se tiver a terceira opção, também será usada, combinando as três opções, beleza. Então você vai fazer isso, ó. E assim por diante. Você vai pegar a primeira opção, observar, multiplicar com a outra, que será usada, com a outra. No restaurante teve como? Pratos quentes, salada e sobremesa. Cada um combinando com cada um. Então, pratos quentes vai combinar com salada, vai combinar com sobremesa. Então, quantos pratos quentes tem? 4. Quantas saladas? 2. E quantas sobremesa? 3. Então, 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 2 vezes 3. 24. Então, é nesse formato que você vai fazer. Certo? Então, veja como eu falei. Eu disse que ia resolver em uma linha. Então, se eu tenho 4 opções, 2 opções de salada e 3 opções de sobremesa, vou usar todas. 4 vezes 2 vezes 3. 24. Beleza? Agora é o seguinte, ó, vamos pensar. Se no momento que o cliente está realizando o pedido, o chefe informasse que teria só 2 opções de pratos quentes e 2 opções de sobremesas, quantas opções de cardápios poderiam ser feitas? Veja que tem a opção de a ser usada, a segunda opção a ser usada e a terceira a ser usada. Então, qual é a opção a ser usada? Pratos quentes, saladas e sobremesas. Eu vou usar quantas opções de pratos quentes? 2. Por quê? Porque o chefe falou que só tem 2 opções. Quantas opções de salada? 2. Ele não descartou salada nenhuma, mas ele disse que 2 opções de sobremesa. Então, terá 2 opções de sobremesa. Você vai fazer 2 vezes 2 vezes 2. Eu uso as opções. Beleza? Na outra tinha 4, mas o chefe falou que só tinha 2 agora. Então eu não uso 4, eu uso 2. A salada não mudou. A sobremesa era 3, agora são 2. Então 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então saiu de 24, passou agora a ser 8 nesse exemplo aí. Ok? O exemplo 2 agora. Quantos números naturais de 3 algarismos existem? Veja, quantos números naturais de 3 algarismos existem. Então, ó, você vai botar a opção o quê? 3 espacinhos. Por quê? 1 algarismo, 2 algarismos, 3 algarismos. Só que o seguinte, o que são os algarismos? Ah, são os números de 0 a 9. Então, 0 a 9 são os algarismos. Só que o seguinte, você tem que observar o detalhe. Por quê? Porque você tem que saber, quando falar de os números de 3 algarismos, se eu colocar o 0 no começo, eu não vou ter número com 3 algarismos. Eu vou ter número com 2. Por quê? 0,26 não é um número com 3, é com 2, que é 26. Então tem que ser essa restrição, onde todas essas combinações, o 0 vai a partir do meio e no fim. Porque eu tenho um número com 3 algarismos com 0 no fim, eu tenho um número com 3 algarismos com 0 no meio, mas eu não tenho com 0 começando. Beleza? Então, todos esses vão se relacionar. O 0, o 1, ó, todos. Então, o 1 vai na frente, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 no primeiro. No segundo, o 0, 1, 2, 3 no segundo. E o terceiro também. Certo? Ele não disse se são os algarismos distintos, que são todos os algarismos diferentes. Então, se eu falo quantos números naturais de 3 algarismos existem, pode ter a opção 222, 311. Não tem assim, dizendo que algarismos distintos. Então, os algarismos de 0 a 9, se eu falar distintos, números diferentes. Não pode repetir o número 222, que é 222, 331, 151. A questão não quer que isso ocorra, certo? Quando eu pedir a questão não quer que isso ocorra, então você vai desconsiderar os números que a gente vai ver a seguir. Veja, primeiro, não existe número com 3 algarismos que comece com 0, a gente acabou de ver. E existe números com 3 algarismos que tem um 0 no meio e no fim. Existe. 102, 120 e assim por diante. Continuando no exemplo 2, a questão não fala de restrição de algarismos distintos. Beleza? Mas a gente tem que saber o seguinte, que o número com 3 algarismos não pode começar com 0.
Então, o 0 não tem no começo. Se nós temos 10 números e eu não coloco o 0 no começo, então sobram 9 números para a gente colocar no começo. No segundo, no meio, não tem a opção. Quer dizer, não tem a restrição de 0, então ele vai contar. Então eu coloco os 10 algarismos. E no terceiro também, não tem a restrição. Ah, mas caso tenha distintos, então você vai começar com 9 no começo, 9 no fim, e você vai ver qual é o outro daqui a pouco. Então veja, 9 vezes 10 vezes 10 terá 900. Então, ó, quantos números de 3 algarismos existem? 900 números. E isso contando com algarismos repetidos, viu? 111, 222 e assim por diante. Agora, algumas restrições para esse tipo de problema. Quais são? Se o número for par, se o número for ímpar, iniciar com um determinado número, os 3 algarismos distintos. Então, temos essas restrições. Se ele formar aqui, o número for par, você tem que observar que para que esse número seja par, tem que ser terminado por 0, 2, 4, 6 e 8. Então, você tem que observar ou colocar esses números no fim, essa quantidade. Se for um número ímpar, terminar por 1, 3, 5, 7 e 9. Vai colocar essa quantidade de números no fim. A iniciar com um determinado número, você vai fixar 1. Eu quero que comece com 3. Quantas opções eu vou ter? Só uma opção, você coloca ela. Então, ó, veja. Iniciar com um determinado número. Veja o exemplo agora. Quantos números naturais de 3 algarismos existem, iniciando com o número 3? Eu quero 3 algarismos, então você vai botar 3 espaços. Aqui vai ser que tenha que começar com 3. Quantos algarismos tem que começa com 3? Só um. O meio não restringe. Então pode entrar o 0, pode entrar, e não fala distintos. Então, 10. E o fim também não restringe, que ele não diz que é par ou é ímpar. Também 10. Então, 1 vezes 10 vezes 10, nós temos 100 números. Então, quantos números naturais de 3 algarismos existem? Iniciando com o número 3, 100 números. Ok? Agora, vamos ter o exemplo aí, 2.2, que é a restrição de dizer o quê? 3 algarismos distintos, quer dizer, os 3 algarismos diferentes. Então, 121 não pode ser, porque são iguais. Tem um 1 e um 1. Não pode existir algarismos iguais. Então, 123, 523, são esses tipos de números. Então, se eu tenho 3 espaçozinhos. Então, cada opção diminui algarismos, pois deduzimos que o algarismo já foi usado. Por esta razão é que retiramos o algarismo. Se ele fala algarismos distintos, eu não posso repetir. Então, ó, o primeiro algarismo não pode começar com 0. Então, se eu tenho 10 algarismos, a primeira opção vai ser 9, porque eu vou tirar o 0. Aí a segunda não tem restrição, mas pede para não repetir. Então, caso eu tenha colocado o número 1 na frente, ele não pode ficar no meio. Então, ó, se eu tenho 10 algarismos e eu tiro um, que eu deduzo que eu coloquei, eu só tenho a opção de 9 números. Nesse 9, o 0 está dentro. E no fim, veja, não tem restrição, mas eu usei o primeiro algarismo e usei o segundo. Então, faltam quantos? 8 opções para a gente colocar no terceiro. Então, veja, 9 vezes 8 vezes 9, ou 9 vezes 9 vezes 8, que multiplicando vai dar 648. Então, existem 648 números de 3 algarismos distintos. Agora vamos entender o espaço amostral. Veja que a gente viu que o número de 3 o número com 3 algarismos diferentes, distintos, forma 648 números. A gente viu que os números de 3 algarismos existem com o número 3, iniciando com 3, 100. E a gente viu também com 3 algarismos diferentes, quer dizer, não importa a ordem, né, com 3 algarismos, 900. A combinação de pratos, que foi a primeira questão que a gente fez, 24 combinações. Isso tudo é o espaço amostral. Que quer dizer o quê? Olha aí, o espaço amostral são todos os eventos possíveis. Tudo que for possível no problema, eu tenho espaço amostral. Se eu quero 3 algarismos distintos, eu tenho 648 números. Então, esse é o meu espaço amostral. Se eu quero ter a opção dos pratos,
Quantas opções eu tenho? 24. Então, esse é meu espaço amostral. Espaço amostral são todos os eventos possíveis. Então, ó, com isso nós iremos entender o cálculo da probabilidade, que é essa divisão de quê? Do número de eventos favoráveis e do número de eventos possíveis. Como assim? Eventos possíveis. É o espaço amostral. Tudo o que pode acontecer. Então, tudo aquilo que pode acontecer são os eventos possíveis, o nosso espaço amostral. E o evento favorável é o que eu quero que ocorra. Então, eu quero que ocorra. Se eu quero que ocorra, por exemplo, 3 algarismos, qualquer algarismo de 3 números, eu quero que ocorra os iguais. Então, o espaço amostral é todos os números e os eventos favoráveis são aqueles números que tem o 2, 2, 2, 1, 1, 1. Então, a gente encontra esses números e coloca a quantidade deles. Então, probabilidade é o quê? A grosso modo, para você entender, é o que eu quero que ocorra sobre o que eu tenho. Então, o que eu quero sobre o que eu tenho. O que eu tenho é o espaço amostral. E o que eu quero são os eventos favoráveis. Então, veja aí. Temos todos os elementos possíveis de alguma situação. Beleza. E desses elementos, criamos um evento que está dentro da situação. Então, eu tenho lá a opção das opções do restaurante. 24 opções. Eu quero que as combinações só com salada russa. Então, eu tenho do conjunto de 24, quero só com a salada russa. Então, é o que eu quero, o evento que eu criei para essa situação. Então, o espaço amostral é 24 e o evento que eu quero, a gente viu que é 12, certo? Então, veja, o evento aí são todos os subconjuntos do espaço amostral. Então, se eu tenho uma parte de um todo, que eu tenho esse exemplo do restaurante, que é o 12, que eu quero só a salada russa, eu tenho uma parte de um todo. Um todo será ele completo, o 24. Mas eu quero só a salada russa, então só tenho uma parte desse todo. Então, esse é o evento. Então, pegamos uma parte de um todo e os valores podem variar de 0 a 1 ou de 0% a 100%. Então, a probabilidade é vamos dizer assim, uma divisão. É o todo embaixo e o que eu quero em cima. Então, se eu estou pegando uma parte de um todo, vai ser um número menor que 100%. Mas ele pode dar 0, que é o 0%. Ou ele pode dar 100%. Pode sim, que a gente vai ver já já. Veja aí, ó. O número que for 0, a gente diz que é um evento impossível. Na questão do restaurante, tem a salada verde e a salada russa. Se eu disser aqui, eu quero uma salada vermelha, ou outro tipo de salada, que não tem naquela opção, esse evento vai ser impossível, porque eu não tenho isso no meu conjunto geral, no meu espaço amostral. Se eu não tenho esse evento no meu espaço amostral, vai ser impossível fazer isso, encontrar a probabilidade. Nunca vai acontecer. Mas se eu quero resultado que dê 1, eu quero que isso ocorra, então isso é um evento certo, tipo um dado viciado em cair 6. Então, se eu jogar, vai dar qual a probabilidade de cair 6? É 100%, porque o dado está viciado. Então, probabilidade. A gente vai ter um espaço amostral, é o conjunto de todas as possibilidades do resultado daquele experimento. Beleza? Então, ó, temos aí 3 opções, 2 opções de... 3 opções de suco e 2 opções de lanche natural. Quantas possibilidades tem? 6. Então, esse é o nosso espaço amostral, certo? Agora vamos para o exemplo 3. Qual a probabilidade de jogarmos um dado e sair 2? Veja, vamos criar o nosso espaço amostral. Se a gente jogar o dado, quais são as maneiras que podem cair? Pode cair o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, isso é o espaço amostral. São os números de eventos possíveis. Vai dar 7? Nunca vai dar 7, porque no dado não tem 7. Então, se eu quero que caia 7, esse evento vai ser impossível, porque no dado só vai até 6. Agora, o que eu quero agora? Que o número seja 2. Isso é o que eu quero, é o evento, certo? Então, qual a probabilidade? O
que eu quero sobre o que eu tenho. Então, o que eu quero que saia 2. Quantas opções tem? Uma só. E o que eu tenho? 6. Então, veja, probabilidade é essa fração, que quer dizer o quê? Número de eventos favoráveis e número de eventos possíveis. Então, o que eu quero sobre o que eu tenho. Então, se o que eu quero é que saia 2, quantas opções de 2 eu tenho? Uma. E o que eu tenho, quantas opções eu tenho? 6. Então, vai ser 1/6. Então, se eu jogar um dado, qual a probabilidade de sair 2? 1/6. Qual a probabilidade de sair 3? Também é 1/6. Beleza? Então, veja agora no exemplo 3.1. Qual a probabilidade de jogarmos um dado e não sair 2? Na questão 3, exemplo 3, eu quero que saia 2. Nesse exemplo 3.1, eu não quero que saia 2. Então, construindo o espaço amostral, mesmo espaço amostral, ele pode dar 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Só que esse é o espaço amostral. O que eu quero, o evento é que não saia 2. Para não sair 2, tem que sair o quê? Tem que sair o 1, tem que sair o 3, o 4, o 5 e o 6. São 5 opções. Beleza? Então, se eu não quero que saia 2, mas eu quero que saia 1, eu quero que saia o 3, eu quero que saia o 4, eu quero que saia o 5 e eu quero que saia o 6. Para isso, qual é o meu resultado? A probabilidade que eu quero sobre o que eu tenho. Quantas opções que eu quero? 5. O que eu tenho? 6. Então, essa opção, a probabilidade de jogarmos um dado e não sair 2 é 5/6. Beleza? É 5/6. Observe o seguinte. No exemplo 3, a gente pediu para sair 2. E no exemplo 3.1, a gente pediu para não sair 2. Então, juntando isso, vai dar o 100%. Então, a probabilidade de jogarmos um dado e sair 2 e a probabilidade de jogarmos um dado e não sair 2. Então, isso eu pego todo o espaço amostral. Quando eu pego todo o espaço amostral, eu tenho 100%. Então, ó, 1 ou 100%. Veja que a probabilidade de sair 2 é 1/6 e a probabilidade de não sair 2 é 5/6. Então, eu pego a probabilidade de sair 2 e a probabilidade de não sair 2, eu vou pegar todo o conjunto amostral. Se eu pego todos esses elementos, eu tenho 100% e é 1. Certo? Então, a probabilidade, 1/6 mais 5/6, somando isso, ó. Denominadores iguais, repete e soma os numeradores. 6 dividido por 6 é 1. Certo? Agora vamos mais um exercíciozinho aí, que diz o seguinte, ó. No lançamento de 2 dados não viciados, a probabilidade da soma ser maior do que 6. Então, ó, eu jogo um dado, dá 1. Eu jogo outro dado, dá 2. Qual é a soma? 3. Então, eu quero saber qual é o meu espaço amostral. Quais são as combinações possíveis que isso acontece. Veja que o espaço amostral são todos os eventos possíveis. Que nesse caso vai ser 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 e 1, 6. Beleza? Vai ser 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Por quê? Porque jogar um dado na primeira vez, ele pode dar 2. Se eu jogar a segunda vez, pode dar 3. Então, 2, 3. E assim por diante, com todos os números. Veja, na questão do princípio multiplicativo, eu quero... Quantas opções eu tenho? 6. Vai se relacionar com os outros 6, então eu multiplico os dois. 6 vezes 6. Está relacionando 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Está relacionando tudo. Então vai ser 6 vezes 6. Então 6 vezes 6 vai dar 36. Então o meu espaço amostral são 36 eventos possíveis. Beleza? Então agora, desses eventos possíveis, vamos fazer... Eu quero que a soma de 8, maior do que 8. Ó, maior do que 8. Beleza? Então, ó, maior do que 8, não entra 8. Entra o 9, o 10, o 11 e a soma 12. Beleza? Então, você criou seu espaço amostral e vê os eventos que vai acontecer. Que isso acontece. Ó, 1, 2, se você contar essa partinha amarela que aparece aí, você vai ver que tem 10 eventos que fazem parte do espaço amostral. Eu posso criar outros eventos
estão dentro do espaço amostral. Nesse aí, eu quero que a soma seja maior do que 8. Então, 3 e 6. Eu jogo o primeiro dado, dá 3. Eu jogo o segundo dado, dá 6. A soma deu 9. Opa, eu quero que isso aconteça. Jogo o primeiro dado, dá 5, 4. O segundo dá 5, 9. Eu quero que isso aconteça. E o contrário também eu quero. Que eu jogar o primeiro dado é 5, jogar o segundo dado dá 4, 9. É o que eu quero que aconteça. Quantos eventos tem? 10 eventos. Daí vem o seguinte, ó, a probabilidade do que eu quero sobre o que eu tenho. O que eu quero? 36 embaixo. O que eu tenho? 10 em cima. 10 dividido por 36. Se você fizer essa divisão, você vai encontrar um valor. Mas vamos simplificar primeiro. Simplificando, 10 e o 36 por 2 vai dar 5 e 18 embaixo. Se você dividir 5 por 18, vai dar uma probabilidade de quanto por cento acontecer? 27,77% que isso ocorra, ok? Beleza? Então, pessoal, nesse exemplo que a gente acabou de ver, a probabilidade de jogar 2 dados e a soma dá maior do que 8, acontece 27,77%, ok? Então, com isso, pessoal, a gente finaliza essa aula. Reveja, porque esse assunto é muito importante para que você possa entender os demais que vêm posterior. Qualquer dúvida, entre em contato com o seu professor, liga nas redes sociais. Teve dúvida, também pode voltar à explicação e entender e fazer o desafio lá no EducaPE. Forte abraço e até a próxima.